Na semana passada, em 27 de março, os Estados Unidos ficaram horrorizados novamente quando uma jovem de 28 anos, chamada Audrey Hale, vestida com camuflagem e usando um boné vermelho, entrou em uma escola cristã de ensino fundamental em Nashville, Tennessee, a Covenant School, e atirou em 3 alunos de 9 anos e em 3 funcionários. Ela atirou em Evelyn Dicus e William Kinney. Ela atirou em Hayley Scruggs, uma menina de 9 anos que era filha do pastor da igreja. Ela também matou Cynthia Peak, uma professora substituta de 61 anos. Ela matou Catherine Kuntz, a diretora de 60 anos que eu estava assistindo a uma entrevista que foi a pessoa que acompanhou Stephen Curtis Chapman em um dos momentos mais terríveis de sua vida quando sua filha foi atropelada por um carro. Foi a diretora daquela escola que ajudou Stephen Curtis Chapman, o cantor cristão, a superar um dos momentos mais sombrios de sua vida. E a diretora, Catherine Kuntz, perdeu a vida. Depois, Mike Hill, um zelador de 61 anos. A pergunta é, o que aconteceu com Audrey Hale, essa ex-aluna dessa escola, da Covenant School, da pré-escola até a 6ª série? O que aconteceu com essa jovem que saiu em disparada na semana passada? E o que de fato está acontecendo com todos esses tiroteios? O ataque foi o 19º tiroteio em uma escola ou universidade americana somente neste ano. Ainda nem chegamos à Páscoa e já temos 19 tiroteios em universidades e escolas. É o mais mortal desde o acidente de Uvalde, Texas, que deixou 21 mortos. E agora, entre Uvalde e hoje, houve, quero que reflitam sobre isso, 42 tiroteios desde Uvalde nos Estados Unidos. 42 vezes em que alguém se irritou e entrou. Pessoal, estamos vivendo em uma sociedade de barril de pólvora. Parece que em todo o país alguém está esperando para explodir. E como você reage a isso? O que dizemos? Temos uma mensagem para uma sociedade volátil que aparentemente pode se romper a qualquer momento. Um homem disse isso da seguinte forma, o que parece ser verdade. Se todos nós vivêssemos na base do olho por olho, o mundo inteiro seria cego. A única saída é o perdão. Isso pode muito bem ser. Eu quero que você me ouça, por favor, mas não estou usando apenas retórica aqui. Essa pode ser a mensagem mais importante da série de visão de mundo bíblica para a nossa sociedade, em uma bomba relógio explodindo em todo o nosso país. Não se pode combater um problema espiritual com legislação e leis políticas. Não se pode lutar dessa maneira com esse tipo de problema. O que é isso? Você pode certamente resgatar algumas pessoas, mas ainda assim a sociedade permanece sem conserto, esperando por outra tragédia horrível. E com todo o respeito, não é possível consertar a sociedade nos corredores do Congresso e em Washington, D.C. Precisamos de um renascimento. Precisamos que Deus apareça e faça algo em nosso país e em todos os países que estão assistindo ao redor do mundo. Estamos vivenciando, pessoal, quero que me ouçam, estamos vivenciando as repercussões de uma população que não perdoa. Estamos sofrendo as repercussões de uma população implacável. É isso que está acontecendo. Estamos vivenciando a violência em um mundo onde as pessoas vivem com a falta de perdão que as consome. É por isso que a verdadeira glória do cristianismo é realmente conquistar seus inimigos por meio do perdão. É assim que o cristianismo funciona, de maneira genuína. E pessoal, não sei de outra coisa a fazer hoje quando estamos abordando a cosmovisão bíblica, a não ser entender que F será para o perdão. E quero falar com vocês sobre como agir como Deus hoje. Pessoal, ouçam-me. Isso é importante. Anotem isso. O perdão é eu abrir mão do meu direito de magoá-lo por ter me magoado. Mantenham isso na tela agora mesmo. Mantenham isso aí em cima. Peguem seus telefones. Tirem fotos disso agora mesmo. Não envie mensagens de texto para alguém. Tire uma foto disso. O perdão é eu abrir mão do meu direito de magoá-lo por ter me magoado. Veja, a falta de perdão é a vingança na carne. É isso que é a falta de perdão. É por isso que, tenha isso em mente, igreja, o grande escritor cristão C.S. Lewis disse o seguinte: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em cada um de nós.
é uma história incrível sobre a luta pelo perdão. Seu livro alcançou dezenas de milhões de pessoas. Corrie ten Boom escreveu o clássico cristão The Hiding Place. Corrie e sua família abrigaram judeus durante o Holocausto. Os nazistas descobriram e colocaram Corrie e toda a sua família em campos de concentração, e todos morreram, exceto Corrie ten Boom. Desde que se tornou cristã, por 3 décadas pregou o evangelho em todo o mundo e, milagrosamente, foi libertada do campo de concentração nazista, enquanto toda a sua família, inclusive sua irmã e seus pais, morreram lá. E foi a história da falta de perdão que me surpreendeu. Ouça isso. Corrie, em seus últimos anos, um dia pregava em Munique, Alemanha, muitos anos após o campo de concentração. E quando Corrie estava pregando nessa igreja, ela estava em um púlpito como este e, enquanto pregava, notou uma pessoa na plateia. Era o guarda do campo de concentração que zombava deles, fazia com que tomassem banho e os amedrontava, como se fossem ser exterminados naquele dia. De fato, foi o guarda, aquele guarda, o rosto daquele guarda que ela viu que foi responsável pela morte de sua irmã Betsy. E ela está pregando e o homem está sentado à sua frente. Pense nisso por um momento. Ela o reconheceu, mas ele não a reconheceu. E depois que Corrie terminou de pregar naquele dia, ele se aproximou e disse: Fraulein, ouvi você mencionar Ravensbrück. Eu era guarda lá, mas desde aquela época me tornei cristão, seguidor de Jesus. Sei que Deus me perdoa, mas você me perdoaria? Ouçam, pessoal, ela disse. Quero ler para vocês o que Corrie disse. Ela disse: Fiquei ali paralisada. Esse homem é um monstro. Este é o pregador daquele domingo. Esse homem é um monstro. Ele a encheu de vergonha e miséria todos os dias e matou sua irmã Betsy. Como poderia pregar o perdão, pensou ela, quando está olhando para o rosto daquele que precisa ser perdoado? E ela não consegue perdoá-lo. E ela disse que a única coisa que precisava fazer era ouvir a oração de Corrie, enquanto ela olhava para esse homem. Ela disse: Pai, perdoe-me pela incapacidade de perdoar. Perdoe-me. Corrie disse que naquele momento algo aconteceu comigo. Um poder que eu nunca havia conhecido surgiu em meu espírito. Ela disse que minha mão se estendeu para apertar a mão dele e as palavras que eu nunca pensei que diria a alguém de Ravensbrück são estas: Você está perdoado. Ela disse que naquele dia não apenas aquele homem foi libertado, mas eu também fui libertada naquele dia. Pessoal, quando você perdoa, é importante lembrar que você não muda o passado, mas você realmente muda o futuro. É exatamente isso que Deus está nos pedindo. Veja, isso é o mais importante. Eu estava lendo a história do animal mais difícil de ser capturado na África, e ele se chama macaco de cauda anelada. Os biólogos disseram que é o animal mais difícil. Ele é manhoso, astuto e rápido. Com exceção dos habitantes locais, eles sabem como capturar esse macaco. E eles disseram que esse macaco adora um certo tipo de sementes de melão. E isso é tudo o que eles fazem. Eles fazem um buraco em uma árvore, um pequeno buraco, colocam as sementes nele, e quando o macaco entra para pegar as sementes, fica tão apaixonado por seu tesouro que diz que as agarra, mas o buraco é pequeno o suficiente para que, quando ele fecha o punho, não consiga puxar a mão. E eles aparecem, o macaco grita, mas não solta as sementes, e de repente ele percebe que estou em apuros. Ou o que estou segurando será meu prisioneiro, meu captor, e será a coisa que me levará ao cativeiro, ou preciso finalmente soltá-lo. Alguns de vocês chegaram a este lugar assim, e eu lhes digo que hoje será um dia de libertação para finalmente dizer que não vou mais ficar preso à falta de perdão. Vivemos em uma cultura que se apega até nos matar e matar os outros. Nós nos agarramos em vez de nos soltarmos. Quero ajudá-los hoje. Lembre-se sempre disso. Deixe isso cair no chão. Ser ofendido é uma escolha. Não é possível controlar o que as pessoas fazem com você, mas pode controlar se vai se sentir ofendido.
Veja, perdoar os outros, acredito, faz parte do currículo de Deus para nos amadurecer. Mas é especialmente doloroso, ouça, é especialmente doloroso quando Deus usa pessoas das quais não gostamos particularmente. É mais fácil perdoar os que podem ser perdoados e os que se arrependem, mas não gosto de perdoar pessoas arrogantes que acham que não fizeram nada de errado. E são essas pessoas que Deus está me pedindo para soltar. Ouça. Ao nos aproximarmos da semana da Páscoa e da Sexta-feira Santa, o dia em que celebramos a cruz, quero que você pense no seguinte: as 3 coisas que Jesus fez antes de morrer na cruz. Ele está pendurado na cruz e foi muito ativo na cruz. Ouça as 3 coisas que Jesus fez logo antes de morrer. Primeiro, ele orou. Número 2, ele testemunhou. E número 3, ele perdoou. Olhe para isso. Pessoal, nós nem fazemos isso enquanto estamos vivos. E ele está prestes a morrer. Ele ora, testemunha e perdoa. Ora ao Pai, testemunha ao ladrão que está ao seu lado e perdoa os que estão no chão. Observe quem Jesus estava perdoando. Porque ele estava nos ensinando uma lição da cruz, ouça, sobre perdoar quem não se desculpa. Eu chamo isso, quero que você escreva essa palavra, de perdão do Calvário. O que Jesus estava fazendo era responder a uma pergunta importante com esse ato de perdão. A pergunta é a seguinte: como você perdoa alguém que acha que não fez nada de errado com você? Quantos têm? Não, eu ia fazer você levantar. Não levante a mão. Eu não vou fazer você levantar a mão de jeito nenhum. Lembre-se do que Jesus disse. Ele olhou para os homens que estavam jogando com suas vestes, que o colocaram na cruz, que o espancaram e açoitaram, e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Veja, ninguém pediu perdão a Jesus. Ninguém estava se arrependendo debaixo da cruz, mas era Jesus que estava nos ensinando a perdoar aqueles que não se sentem culpados, sem senso de responsabilidade pelo que nos fizeram. É a coisa mais difícil do mundo que, enquanto eles o crucificam, ele os perdoa. Foi a lição que diz que você pode perdoar mesmo quando as pessoas não pedem perdão. Porque você não muda o passado, mas muda o futuro. Você pronuncia o perdão independentemente de eles quererem ou não. Você os libera e ouve as pessoas, e por sua vez, solta essas sementes de melão e diz: Deus, não vou ficar preso a essa coisa. Quero ajudá-los hoje, quer tenham nascido de novo há uma semana ou há 10 anos, ouçam-me. Conte com o fato de ser ofendido por alguém. Um cônjuge, um pastor, um diácono, um membro do coral, um membro da igreja, um colega, um associado, um sócio de uma empresa, um supervisor de dormitório, um professor, um pai. Por quê? Porque há pessoas e quando há pessoas você tem problemas. Porque as pessoas têm problemas. E quando as pessoas interagem, elas fazem e dizem coisas erradas. E o que pode ser surpreendente para alguns, deixe-me ajudá-lo, você pode ser ofendido na igreja. Alguns de vocês estão pensando, não, apenas fique conosco. Passe uma semana na igreja da Times Square e você descobrirá que pode ser ofendido. Porque leva instante para causar dor, mas pode levar anos para reparar feridas. Veja, a mágoa mais difícil de reparar é quando aqueles que você ama e confia não esperam que ela venha deles, e ela vem deles. Meu amigo da Nova Zelândia, Winky Pratney, um excelente palestrante para jovens, disse o seguinte: a mágoa é proporcional à intimidade. A dor é proporcional à intimidade. O que isso significa, Pastor Tim? Que quanto mais próximo você estiver de alguém, mais profunda será a mágoa. Quanto mais perto você estiver, isso significa que, pessoal, ouçam. Eu preguei nas ruas de toda a América. Já levaram tiros, cuspiram em mim, atiraram garrafas em mim, atiraram pedras em mim, e nada disso me afeta. Mas basta assim de olhar para mim da maneira errada. Estou lhe dizendo, é pior do que uma pedra, uma bala e uma garrafa. Se eu receber um olhar de lado da Cindy, prefiro que ela jogue uma garrafa em mim. Estou te falando agora mesmo. Por quê? Porque quanto mais próximo você estiver, menos eles terão de fazer para prejudicá-lo.
Davi chegou a dizer isso no Salmo 55:12, afirmando que se fosse um inimigo que me repreendesse, eu poderia suportar. Mas como era meu amigo, meu igual, meu companheiro, aquele com quem eu tinha uma doce comunhão, era isso que doía, e devo dizer-lhes que já estive dos dois lados. Não só fui o ofendido, como também o ofensor. E como vamos ser magoados, temos de fazer algo com a mágoa. Não perca isso. A mágoa, uma ofensa que não é resolvida, certamente se transformará em amargura. Definitivamente. Aqui está, igreja. Quando a mágoa se transforma em amargura, é quando o caos acontece. É quando isso acontece. Quando a mágoa, deixe-me dizer assim, porque a mágoa quer se transformar em confusão. Ele quer confundir a mente, obscurecer o coração. Veja, um coração ferido nunca fica estagnado. Ele vive em uma encruzilhada. O que acontece, Pastor Tim, se você não lidar rapidamente com a mágoa ou com uma ofensa? Ouça-me agora. Quando a dor não é tratada de forma adequada, aqui está. Então, uma terceira parte é convidada para as suas dores. E é uma festa que não estava lá, mas sabe como agitar as coisas. Alguns de vocês estão pensando, será que é um dos meus parentes? Não. Aqui está. Ouçam isso. Não deixe que o sol se ponha sobre sua ira, diz Paulo, enquanto você ainda estiver com raiva. Pois a ira dá o quê? Ponto de apoio para o demônio. Isso significa que quando você dorme em uma ofensa, você convida uma terceira parte para a equação. E isso se torna muito perigoso. É com isso que estamos nos deparando. Quando de repente você acha que pode dormir com a lesão e dormir com o ataque, isso se torna cada vez maior. Como você não lidou com isso, você disse, não estou lidando com isso. Até que eles venham até mim, é aí que o perdão do Calvário tem que aparecer. Porque se eles não vierem até você, não vá dormir com raiva. Você tem até o pôr do sol para lidar com essa coisa. Não deixe passar. Como faço isso se eles não chegam a mim? O que se faz com os que não se desculpam e acham que não fizeram nada de errado? Perdão do Calvário. Deus, eu declaro o perdão sobre eles em nome de Jesus. Não importa se você pode fazer isso da cruz. Eu posso fazer isso do Bronx. Eu posso declarar o perdão sobre eles agora mesmo, porque eu não vou abrir esta casa. Demônio, você não é bem-vindo aqui. Este é um lugar de perdão, e nós declaramos o perdão sobre este lugar agora mesmo, em nome de Jesus. Então, como você faz isso? Quero me basear em algo que me marcou por um momento. Como você lida com essa mágoa? Como lidar com a ofensa? Tenho que começar em um lugar muito negligenciado nos próximos momentos ao lidar com o perdão, porque esse é o único lugar de onde a liberdade pode vir. É o único lugar de onde o perdão pode vir. Quando estamos lidando com mágoas e ofensas, aqui vem. Geralmente começamos com o que foi feito a nós e nos esquecemos de começar com o que foi feito por nós. Ok, fique comigo agora. Alguns de vocês já sabem aonde quero chegar. Temos a tendência de acreditar que a liberdade é encontrada quando a pessoa admite seu erro, pede desculpas e é sincera. Quero dizer isso novamente. Achamos que só podemos ser livres se eles admitirem o fato, pedirem desculpas, e então dizemos, tudo bem, eles foram sinceros, portanto, estou livre. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não é daí que vem a liberdade das feridas mais profundas que você está enfrentando hoje. Temos dificuldade em perdoar as pessoas porque nos concentramos no evento horrível que nos prejudicou, em vez de nos concentrarmos no evento épico que nos transformou. Vemos a ferida que nos foi feita, não a cura que nos foi dada. Portanto, aqui vai, igreja. Para saber como perdoar de maneira completa e amorosa, você deve primeiro saber como Deus te perdoou. Os perdoados são as únicas pessoas que realmente sabem como perdoar. Isso é muito importante porque, se o seu perdão e a sua liberdade, se você estiver deixando as sementes de lado, dependerem do que o ofensor fez com você, você se agarrará a essas sementes por muito tempo.
E este será um dia de desapego. Este será um dia de liberdade. Este será um dia de mudança neste lugar de uma vez por todas. Portanto, gostaria de explicar nosso perdão por alguns instantes. Veja, se nossa maior necessidade fosse informação, Deus teria enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse a tecnologia, Deus teria nos dado um cientista. E se fosse dinheiro, Deus teria nos enviado um economista. Mas se nossa maior necessidade fosse o prazer, Deus teria nos enviado um artista. Mas nossa maior necessidade era o perdão. Por isso, Deus nos enviou um Salvador. É disso que se trata. Ele nos enviou um Salvador. E é por isso que isso é tão importante. Foi Karl Menninger, o famoso psiquiatra, que disse que se ele pudesse convencer os pacientes desses hospitais que estão enfrentando problemas mentais de que seus pecados foram perdoados, este é Karl Menninger. Pelo que sei, ele nem mesmo é cristão. Ele disse que 75% deles sairiam curados se soubessem que foram perdoados. Veja, o perdão é difícil, até mesmo impossível, se você nunca sentiu o perdão de Deus. É por isso que quero me concentrar nisso nos próximos momentos. E então, no final, vamos dar a marreta. Mas tenham paciência comigo. Não vá a lugar algum, porque o final vai ficar muito, muito bom. Fiquem comigo agora. Um versículo sobre o perdão de Deus. Deixe-me ler para você. Há milhares deles. Mas aqui está o que eu quero que você veja comigo. Deus diz o seguinte: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados me não lembro. Aleluia. Essa é uma boa notícia para mim hoje. Isso me faz lembrar o que Horace Bushnell disse, que o perdão é a necessidade mais profunda do homem e a maior conquista de Deus. Então, eis o que aprendi com esse versículo. Vou me basear nele. Vamos começar aqui no Novo Testamento. Número 1 é este. Falemos do perdão de Deus. Deus nunca recusou o pedido de ninguém que deseja ser perdoado. Deus nunca disse, ouça, seu histórico é 100%. Se você pedir a Deus que o perdoe, boas notícias para você hoje, ele certamente o perdoará hoje. Isaías diz, é um perdão surpreendente. Nomeie qualquer pecado que você cometeu hoje. Boas notícias. Deus diz, eu posso perdoar esse pecado hoje. Ele tem um histórico de 100% de perdão, porque não se baseia no que você fez, não, mas em quem o está perdoando hoje. É por isso que ele diz, eu mesmo, sou aquele que apaga a sua transgressão. Essa é uma palavra forte quando ele diz, eu mesmo. É Deus que está perdoando. É uma forma hebraica que diz, quando você vê as palavras eu, até eu, esse tipo de redundância, é a forma hebraica que diz, não se engane, vamos ser bem claros. Aquele que está lhe concedendo perdão hoje é o próprio Deus. É Deus quem faz isso. E vamos nos lembrar disso. Deus é quem precisa perdoar, porque foi contra ele que pecamos. A Bíblia diz no Salmo 51:4 que Davi diz, contra ti e só contra ti pequei. Nós ofendemos a Deus, mas a boa notícia é que o mesmo Deus ofendido também é um Deus que perdoa e está oferecendo perdão à humanidade hoje. Um amigo meu me enviou este e-mail. Acho que ele disse que a pessoa estava em sua igreja. Ele disse que era um advogado da Califórnia. Ele disse que um advogado de sua igreja se tornou cristão. E foi quase como um momento de Zaqueu. Parecia que ele era um advogado obscuro. Sem ofensa, se você trabalha com direito, mas ele simplesmente, esse cara era, e ele é isso. Foi como um momento de Zaqueu. Ele enviou 16 ou 17 cartas de cancelamento de dívidas para aqueles que ele disse, quero perdoar todas as suas dívidas. Quero perdoar as dívidas de meus clientes. Eu tenho 17, ele disse. Ele enviou 17 cartas de cancelamento de dívidas e as enviou por carta registrada. Se conhece o sistema de correio do ZEUA, ao receber uma carta registrada, tem que assinar. Ele disse que, uma a uma, todas as cartas começaram a voltar, sem assinatura. E não entregue. Ele disse que 16 das 17 cartas voltaram para ele porque os clientes se recusaram a assinar o envelope, temendo que o advogado os estivesse processando por seus pagamentos anteriores. Apenas um gênio abriu a carta e, de forma inesperada, descobriu que minha dívida foi perdoada. Então, uma pessoa, pessoal, pensem nisso por um momento.
Apenas uma pessoa abriu a carta e foi libertada de sua dívida com esse advogado. Que profundo! Temos uma dívida de pecado com Deus. Ele nos envia um convite hoje para sermos libertados, mas ainda há pessoas aqui que não querem abrir a carta. E estou lhe dizendo, abra-a. Há perdão completamente gratuito de Deus disponível hoje. Registro de perdão 100% garantido. E o que ele faz quando perdoa? Em segundo lugar, Deus perdoa tão profundamente que o vê como se você nunca o tivesse ofendido. Isso é incrível. Essa frase apaga. Isso é o que me surpreende. É um tempo verbal presente. Não é Deus dizendo, bem, deixe-me ver se você realmente quer dizer isso. Vou apagar não significa que vou obter todos os detalhes e depois decidir. Entendam bem. Não. Ele diz que se você pedir perdão, eu perdoo imediatamente. Se você me pede perdão, eu o faço ali mesmo e faço tudo ali mesmo. É minucioso. Eu estava lendo a história de uma senhora cristã idosa que foi questionada por uma das moças da igreja e ela disse: o diabo já a incomodou sobre seus pecados passados? Ela respondeu: o tempo todo. Ela diz: então o que você faz? Ela disse: quando o demônio entra, a primeira coisa que faço é dizer: demônio, vá para o leste. Ela está olhando para ela e pensa: vai leste? Eu digo: vá para o leste. O que você faz se ele volta? Eu digo: vá para o oeste. Ela pergunta: por que você faz isso? Ela diz: porque a Bíblia diz que ele removeu meus pecados tão longe quanto o leste está do oeste. E ela disse, então quando ele vai para o leste não consegue encontrar nada, e quando ele for para o oeste não encontrará nada, porque ele apagou completamente os meus pecados. Foi exatamente isso que Davi disse no Salmo 51. Ele disse: segundo a grandeza da tua compaixão, apagaste as minhas transgressões. E eu adoro a frase seguinte: lave-me. Qual é a próxima palavra? Completamente da minha iniquidade. Não resta mais nada. Deus não perdoa 99% de seus pecados, senão 100%. Eu estava lendo essa coisa maluca. Dizia: e se apenas 99% dos aviões aterrissassem com segurança em um aeroporto? Isso significa que haveria 2 acidentes aéreos por dia. Se apenas 99% das cirurgias nos Estados Unidos não resultassem em morte, se apenas 1% resultasse em morte, eles disseram que haveria 500 mortes após a cirurgia. Eles disseram: o que você faria se o serviço postal do ZEUA enviasse 99% das cartas? Eles disseram que perderíamos 16 mil correspondências a cada hora. 1% faz a diferença. E a boa notícia é esta: Deus não é um Deus de 99%. Ele é um Deus que diz que não há um grama sequer de que quando eu apagar seu pecado, ele desaparecerá. Ele é completo. É o perdão que vem, um perdão que é tão grande como se você nunca tivesse feito nada antes. Vamos lá. Se alguém já fez algo contra você, pessoal, estou dizendo, se alguém o ofendeu, é difícil olhar para essa pessoa e não pensar nela. Aquela ofensa que você está fazendo, tipo, sim, eu te amo. Anotar isso. Veja, nós não perdoamos as pessoas. Nós as colocamos em liberdade condicional. Não as perdoamos. Colocamos, sim, eu o perdoo, mas não deixe que isso aconteça novamente. Alguém disse isso da seguinte forma: eu posso perdoar, mas não posso esquecer. É apenas uma outra maneira de dizer que não perdoarei. Vou repetir, pois alguns de vocês não perceberam. Posso perdoar, mas não posso esquecer. É outra maneira de dizer que não os perdoo. É isso. Pessoal, deixe-me fazer uma pergunta. Eu vou ajudar-os nessa parte minuciosa. Quantos aqui já pediram perdão a Deus por alguma coisa? Você levantaria a mão? Bem, deixe-me perguntar isso a você. Quantos de vocês pedem perdão a Deus por alguma coisa? Foi a mesma coisa que você já fez. Você estava voltando para pedir perdão novamente. Sim, as mesmas mãos, certo? O negócio é o seguinte: Deus nunca diz: ó, de novo fulano, fulana, você voltou aqui novamente? Ele não olha para você. Deus no céu não diz: ei, me engane uma vez, que vergonha para você. Se você me enganar 2 vezes, que vergonha para mim. Não, Deus o perdoou na segunda vez? Será que Deus o perdoou pela 200ª vez? Perdoou.
Esse é o tipo de Deus que servimos e que apaga nossas iniquidades. Ele risca do registro e diz: pago completamente e integralmente, nada é devido. O perdão é como uma nota cancelada. É isso que ele significa. É como um contador que vem e risca a nota. Não importa se a dívida foi de 1 milhão de pecados ou de um único pecado, ela precisa ser cancelada. E o único que pode cancelá-la é o próprio Deus. Ele é o único que pode. Ele a elimina. Foi em um sonho que eu estava lendo sua biografia. Martinho Lutero, o grande reformador, viu-se sendo atacado por Satanás. Ele disse que parecia tão real. Ele disse que o demônio desenrolou esse longo pergaminho contendo uma lista de todos os seus pecados e o segurou diante dele. E Lutero perguntou ao demônio: isso é tudo? Isso é tudo o que você tem? Ele disse que não. E ele disse: ele desenrolou outro pergaminho. Ele disse: eu tenho esses 2. E Lutero disse: é só isso? Ele disse: não, tenho 3 longas listas de todos os pecados que você cometeu. Ele disse: mas você esqueceu algo em sua lista, Satanás. Ele diz: bem no final de cada uma de suas listas, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purificou de cada um desses pecados. Pessoal, ouçam-me. Essa palavra borrar é muito importante. Você não pode apagar seus pecados com suas lágrimas. Elas só podem ser apagadas pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode estar aqui. Seu choro não resolverá o problema. Sua frequência à igreja não resolve o problema. Há uma comunhão que você tomou hoje. Isso não o elimina. É o sangue de Jesus. É por isso que comemoramos. É por isso que há 30 e poucos anos, David Wilkerson disse que esta seja sempre uma igreja em que toda semana celebremos a comunhão. Tomamos a comunhão todas as terças-feiras à noite para lembrar que somente o sangue de Jesus pode tirar nossos pecados. Ele é o único que pode fazer isso. Deus vê o Cristo como se ele nunca tivesse pecado quando ele apaga esses pecados. Número 3. Deus nos perdoa por causa de quem ele é. Ele é mais forte do que o que foi feito a ele. Deus perdoa porque quem ele é mais forte do que o que fizemos a ele. Deixe isso de lado por um segundo. Ele é maior do que o pecado que você cometeu, maior do que a ofensa. Você entende que há mais graça no coração de Deus para você do que pecado em seu passado? Essa é a quantidade de graça que existe no coração de Deus. Mas aqui está a coisa mais incrível. Por que Deus nos perdoa? Há uma grande frase em Isaías 43 que diz apenas: por amor de mim. Ele disse: por amor de mim, eu os perdoo. Alguns de vocês vão pensar que isso perde um pouco a força porque lemos mais ou menos isso. Ele disse: eu apagarei, eu mesmo apagarei todas as suas transgressões por amor ao meu nome. Acho que a melhor versão ou a melhor frase de efeito para mostrar a você o que ele quer dizer é que a mensagem diz assim: mas eu, sim, sou aquele que cuida dos seus pecados. E aqui está a parte boa, porque é isso que eu faço. Adoro essa frase, porque é quem eu sou e é o que eu faço. Eu faço isso. Deus estava dizendo por causa de quem eu sou. Não se baseia na quantidade de pecado, na repetição do pecado ou na enormidade de seu pecado. O perdão se baseia em quem é Deus. Baseia-se nele. Deus está indo para o meu homônimo? É o que eu faço. Deus estava dizendo: isso não é difícil para mim porque é o que eu faço. É o meu caráter. É por isso que uma pessoa diz assim: onde está o tolo? Onde está o tolo que pensaria que tem o poder de cometer mais do que Deus pode perdoar? Não é você. Não é a enormidade ou a repetição de seu pecado. É o caráter de Deus. É isso que ele faz. É por isso que há uma frase em todo o Antigo Testamento, especialmente em Jeremias e Isaías. E ela sempre diz o seguinte: ela diz: não há ninguém como você, ou não há ninguém além de mim. O que ele estava dizendo era que você precisa tomar cuidado para servir, arrepender-se e adorar o Deus verdadeiro, e não uma religião falsa. O verdadeiro Deus. Deixe-me explicar isso a você desta forma. Você sabe o que é uma imitação? Se não sabe, deixe-me explicar para você. Vá até a porta da igreja, está bem? Deixe-me explicar para você. Vai haver uma manta lá fora, certo? E você vai definitivamente ver bolsas Louis Vuitton, bolsas Prada, que aparecem certamente incríveis. Você vai sair e vai ver bolsas Chanel. E você pensará que Deus forneceu apenas os 30 para você. E você vai pensar: isso é um milagre.
Deus providenciou uma bolsa de R$ 3.000 por os 30 para mim. Jeová Jiré, certo? Quero ajudar você. Aqui está. Quero ajudar você. Aqui vai. Estou prestes a abalar seu mundo agora mesmo. Eles não são reais. Alguns de vocês estão se perguntando por que o L e o V estão caindo da bolsa e não conseguem entender. Isso não é real. É uma imitação. Significa que esta bem, deixe-me ajudá-lo. É falso. Não é real. Deus estava dizendo, eu sou o único que cumpre os direitos de perdão. Eu sou o único Deus, o verdadeiro Deus, que lhe dá o perdão pela graça. É uma graça que diz que você não pode obtê-la chorando. Não é possível obtê-la na igreja. Não é possível obtê-la sendo bom. Ela vem pela graça de Deus. Como ele faz isso? Porque é isso que ele faz. Esse é o tipo de Deus que ele é. Eu li esse artigo maluco do London Times. E alguém lhes enviou uma carta que dizia, o que devo fazer? Eles disseram, eu era convidado de um casamento e fui contatado pelos noivos uma semana após o casamento. E foi isso que eles disseram. Sua oferta não foi generosa o suficiente. Ouça isso. Eles disseram que ela lhes deu 100 libras de presente de casamento. E ela revelou como o casal que pediu presentes em dinheiro, eis o que dizia o e-mail. Ficamos surpresos, ouça isso com sua contribuição. Eles disseram, e por isso sugerimos um ajuste. Estou lendo, estou pensando, sério? Ouçam isso. Ela continuou dizendo que a noiva e o noivo declararam. Ficamos surpresos que sua contribuição não tenha correspondido ao calor de seus votos em nosso grande dia. E então, eles acrescentaram isso. Ouça isso. Em vista de sua nova posição, se quiser enviar um ajuste, nós o receberemos com prazer. Bem, sua nova posição é que ela acabou de receber uma herança. Portanto, eles esperavam muito mais dinheiro dessa senhora. Então disseram, se a senhora quiser ajustar e nos dar mais, aceitaremos de bom grado. Alguns de vocês já estão pensando no que farão se essa carta chegar até vocês. Posso lhe dar boas notícias sobre Deus? Você nunca terá de pedir a ele um ajuste. Porque quando Deus dá um presente, é o melhor presente que você pode receber. É o presente mais incrível. Seu perdão vem com uma generosidade. Pessoal, não há ninguém tão generoso quanto o nosso Deus que perdoa, que liberta e que faz milagres em nossas vidas hoje. Louvado seja o verdadeiro Deus que pode nos perdoar hoje. Aleluia. Um pensamento final. Mas este não é o fim, portanto não faça nada. Número 4. Deus nunca fez fofoca de ninguém. Quando ele perdoa, nunca mais se fala no assunto. Você já conversou com alguém que fez algo contra você, sabe? E você menciona o nome deles, eles dizem, são eles. Sabe, havia um problema acontecendo. Ei, sabe o que eu vi outro dia? Eu vi o pastor Tim. O pastor Tim. Eles não dizem nada, mas disseram alguma coisa. Deus diz, não me lembrarei de seus pecados. E você pode estar seguro do que ele promete. Corrie ten Boom, com quem conversamos sobre sua história, disse o seguinte, quando Deus perdoa, ele esquece. E ele enterra nosso pecado no mar, coloca uma placa e diz, não é permitido pescar. É isso que acontece. Ouça isso. Eu estava lendo quando pensei nessa frase. Não me lembrarei dos seus pecados. Eu estava lendo a história de um sacerdote nas Filipinas, que era um homem de Deus muito amado, mas que tinha um pecado secreto do passado que ele cometeu muitos anos antes de entrar para o sacerdócio. E ele contou sua história. Eu me arrependi, mas sem paz. Ele não sentiu o perdão de Deus. Em sua paróquia, havia uma mulher que amava profundamente a Deus, que dizia ter um relacionamento vivo. Ela dizia que Deus lhe dava visões. E ele disse, eu acreditei nela, mas ainda estava cético. Eu atestei dizendo, quando ele foi à mulher, ele diz, quando você falar com Cristo, pergunte qual pecado seu padre cometeu no seminário. E a mulher disse, tudo bem, eu faço isso. Fui vê-la uma semana depois e lhe disse, bem, o que Cristo fez? Ele a visitou em seus sonhos? Ela disse que sim, ele visitou.
E ele disse: bem, que pecado ele disse que eu cometi? Ele lhe contou? E você perguntou a ele qual pecado eu cometi no seminário? Ela disse sim, eu perguntei. Ele disse, bem, o que ele disse? Ele disse que não se lembra. Ele diz, porque é isso que Cristo faz. Eu não me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Aleluia. Ele não se lembra de nossos pecados. Que tipo de Deus é esse? Ele é o verdadeiro Deus vivo. Oh, meu Deus, ele perdoa completamente. Ele perdoa completamente. Ele perdoa rapidamente. Pessoal, todos nós temos esses gatilhos quando as pessoas fazem algo conosco. Vemos uma pessoa, pensamos nela e, de repente, nossa mente fica louca. O caos parece se instalar. Parece que podemos ser acionados. E toda vez que oramos ou ouvimos uma voz, isso acontece. Pessoal, deixem-me dizer-lhes, enquanto termino esta mensagem. Ontem isso aconteceu comigo. Eu estava ouvindo algo no meu telefone e, de repente, surgiu uma voz que dizia que há muitos anos já foi perdoado e tudo mais. Mas há muitos anos havia uma mágoa. E quando ouvi a voz daquela pessoa, e estou escrevendo uma mensagem inteira sobre o perdão, minha primeira reação foi, não vou ouvir isso, clique. E quando eu estava indo, o Espírito Santo disse, não. Mantenha essa voz ativa. E aqui está o que ele diz, porque isso despertou algo dentro de mim. Quantos se lembram dessa equação matemática que veio de Jesus? Lá vem ele, pronto para isso? 70 vezes. Quantos se lembram dessa equação matemática? Está ligado ao perdão. Ouça, isso é o que Jesus disse. Pedro veio e disse, Senhor, quantas vezes perdoar meu irmão ou irmã que pecam contra mim? Até 7. Pedro simplesmente diz, 7 vezes? Eu adoro o que Jesus responde a respeito disso. Não, 7 vezes 70. Não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Ouça isso. Aqui está o que é incrível. Esta é a parte que eu quero que você entenda. Parece que realmente todo mundo tem 490 ofensas para verdadeiramente cometer contra você que podem te machucar. Mas uma das coisas que me libertou dos botões de acionamento quando ouvia uma voz ou queria clicar e dizer, não estou ouvindo isso. Para mim, a maior percepção sobre esse versículo veio de C.S. Lewis, e foi isso que ele disse. Não se trata de 490 ofensas. Olhem para mim, pessoal, porque isso vai libertar alguns de vocês. Ele diz que, muitas vezes, é uma ofensa 490 vezes que você tem que falar com ela repetidamente. Não, eu perdoo. Bem, eles não pediram desculpas, Pastor Tim, então é o perdão do Calvário. Eu perdoo. Não preciso que eles se desculpem. Não preciso que sejam sinceros. Não preciso nem mesmo que se arrependam. Mas às vezes posso lhe dizer que uma ofensa pode levar 490 vezes para que o gatilho seja acionado. Sabem do que estou falando? Como um gatilho que aparece. Você quer clicar em algo porque sabe que vai dizer, não quero ouvir essa voz nunca mais. E Deus diz, não, você já pronunciou o perdão. Não precisa viver com isso. Veja bem, o perdão de Deus é o seguinte, completo, rápido e definitivamente seguro. Com certeza. Deus vê as pessoas que o amaldiçoaram todos os dias, que blasfemaram seu nome todos os dias no passado, e ainda assim não diz, sim, foi você quem disse isso sobre mim. Nenhuma vez ele faz isso. Quando ele perdoa, perdoa completamente. Perdoa rapidamente e perdoa com certeza. Agora, pessoal, aqui vem a liberdade. É com isso que quero encerrar. Agora, este é o verdadeiro encerramento. Mas é longo. Aqui vai. Porque é daí que vem a liberdade. Então percebemos isso. Deus nos perdoa completamente. Eu mesmo, o seu caráter, apaguei o seu pecado. Completamente eliminado. Riscado do registro. Eu mesmo, apaguei suas transgressões. Por quê? Por causa do meu nome. E não me lembrarei mais disso. Pessoal, quantos de vocês estão sentados aqui hoje ou assistindo online? Não importa se estão aí sozinhos, ou na Noruega, no Reino Unido, na África do Sul. Levante a mão também online. Podem estar em Porto Rico ou em Santa Lúcia. Se estiver aqui hoje e disser, eu experimentei o perdão de Deus. Você levantaria a mão? Ok. Você vai querer abaixá-la bem rápido com o que estou prestes a dizer. C.S. Lewis disse o seguinte, todo mundo acha que o perdão é uma ideia adorável até que tenha que perdoar alguma coisa. Agora se prepare. Quero que você pense no maior pecado que foi cometido contra você. Qual foi a coisa mais difícil de perdoar para você?
Você já recusou o pedido de alguém que diz, por favor, perdoe-me, desculpe-me? Aqui está, pessoal, Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ó, essas duas próximas palavras me matam. Aqui vai, pessoal. Pronto? Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Você entendeu? Está claro? Que maravilha. Graças a Deus. Não gosto mesmo desse versículo, porque ele me lembra que, da mesma forma, me leva de volta a Isaías 43. É isso que ela faz. Como eu fui perdoado. Eu mesmo apaguei as suas transgressões e delas não me lembrarei mais. E, em seguida, ele diz o seguinte. Coloque esse versículo de volta, por favor. Efésios 4:32. Assim como Isaías 43. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Pessoal, vocês ouviram isso? Que o nosso perdão, baseamos nosso perdão no que Deus fez por nós, não no que a outra pessoa fez conosco ou contra nós. Nosso perdão, não importa o que eles tenham feito, não importa mesmo, ela se baseia no que Deus fez por nós. Eu sabia que receberia um amém, e não preciso que você o faça. Pastor Tim, isso é bom, está tudo bem. Não preciso de sua ajuda. Não preciso de sua ajuda. Sei que estou pregando a Bíblia. Aqui vamos nós. Visão bíblica do mundo. Você não deveria ter vindo por causa da letra P. Deveria ter esperado, pulado uma semana e aparecido. Assim como Deus, de maneira semelhante, assim como Deus, através de Cristo, te perdoou, isso vai te confundir hoje. Porque Ele estava nos pedindo para agir de forma similar a Deus. Jesus nos ajude. Isso significa que, se Deus perdoá-lo, então nós temos que definitivamente perdoá-lo também. Obrigado pelo aplauso discreto naquela sessão ali. Eu aprecio isso. E o que vem depois é ainda pior. Porque assim que você diz, com certeza ele não quis dizer como Deus perdoou. Porque é isso que alguns de vocês estão dizendo. Porque alguns de vocês estão tão chateados dizendo tipo, não é isso que ele quer dizer. Agostinho disse sobre nós e nossa interpretação das Escrituras. Se você acredita no que gosta nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não são os evangelhos que você acredita, mas você em si mesmo. Declaração grandiosa. Mas o negócio é o seguinte, você está pronto para isso? Há alguém indo? Ele não quer dizer apenas como Deus. Não é isso que ele quer dizer. Ouça as duas primeiras palavras, certo? Efésios 4:32. Depois ele pula para 5:1. Prepare-se, pois estou prestes a bagunçar seu domingo de Ramos. Aqui vamos nós. Alguém está fazendo tipo, você já fez. Aqui está. Assim como Deus nos perdoou. Você está pronto para as próximas duas palavras? Aqui vai. Você está pronto para as próximas duas palavras? Não, você não está, porque aí vem. Próximo versículo. Efésios 5:1. Imitem a Deus. O que? Imitá-lo. Faça o que Deus faz. Assim como Deus o perdoou, você deve perdoar as outras pessoas. Não é isso que ele quer dizer. E Paulo diz, imite-o. Paulo. Você nunca é mais parecido com Deus do que quando está perdoando alguém. Nunca. Pessoal, C.S. Lewis continuou dizendo que 70 vezes 7. Ele disse, se Deus nos perdoa, nós devemos perdoar aos outros. Isso é a verdade. Ouçam, caso contrário, é quase como se vocês se elevassem mais do que ele. Você acabou de pegar isso? Deixe-me deixar isso aí em cima para que você possa tirar uma foto. Publique isso. Tweete isso. Está bem? Tweete isso. Em vez de você com um latte, tweete isso. Pare com as selfies. Publique algo que ajude as pessoas. Isso não vai ajudar as pessoas. Publique algo que as libertará. Publique isso. Se Deus nos perdoa, devemos perdoar os outros. Caso contrário, se você não perdoar, é como se você tivesse se colocado como um tribunal superior ao dele. Você é maior do que Deus. Ele apenas disse, perdoe-os assim como você foi perdoado. Ele não quis dizer isso. Imitem a Deus. É isso que ele diz. Isso é muito importante para nós hoje. Eu não parava de rir. Escrevi isso. Eu disse que,
Quando se trata de imitar a Deus, não é esse que queremos imitar. Queremos imitar sua soberania para que possamos ter poder. Queremos imitar, Deus, por favor, me dê cura para que as pessoas possam vir às minhas reuniões. Deus, dê-me o dom do ensino, como o que o Senhor teve no Sermão da Montanha, para que as pessoas nos sigam e eu consiga um monte de seguidores no Instagram. Deus, dê-me santidade, assim como o Senhor é santo, para que eu possa ser, mas não queremos o perdão. Não queremos imitar a parte do perdão, porque essa é a parte que vai até o âmago. Não há elogio suficiente nisso para nós. Não há louvor e admiração suficientes em nós. Eu imitarei as outras coisas de Deus, mas não me peça para fazer a coisa do perdão. É isso que nos liberta. Você sabe por que as pessoas não perdoam? Porque se esquecem de como ele as perdoou. Vou repetir. Sabem por que alguns de vocês entraram neste lugar agarrados a sementes de melão? Porque não perceberam o quanto ele os perdoou. Ele os perdoa completamente. Ele os perdoou imediatamente. Ele o perdoou e nunca mais se lembrou disso. Ele nunca mais tocou no assunto. Ele não se sentou e ficou com os olhos arregalados quando você mencionou um determinado nome e disse: Ei, e o pastor Tim? E Deus não disse: Ah, o pastor Tim, ele faz besteira todo dia. Olhe para ele lá em cima, cuspindo em todo mundo e fazendo todas essas coisas. Ele está todo bagunçado. Vou lhe dizer uma coisa. Toda vez que me dirijo a Deus esta manhã e digo: Deus, me perdoe, Deus diz: apague isso. Apague isso. Deus, por que você fez isso? Porque é isso que eu faço. É para o bem do meu nome. Deus, o Senhor não se lembra do que eu fiz ontem? Ele diz: eu nem me lembro disso porque já fiz uma promessa. E então ele olha para você e diz: imite isso, imite isso. Nem parece real quando leio essa história. Vou tocar a música para fingir que estamos terminando. Você compreendeu completamente o que foi explicado, captando todos os detalhes e nuances importantes que foram apresentados durante a discussão? Ouça, se eu realmente não conseguir esvaziar isso, temos mais 21 cartas para ir. Bem, definitivamente. Se eu não puder esvaziá-lo com o perdão, se você ainda voltar depois da eternidade, você tem problemas. Sério, eu preguei por 1 hora sobre a eternidade e você ainda voltou. Eu estou indo e eu sabia que eu estava indo. Ok, o perdão vai bagunçar você. Você vai encontrar outra igreja depois do perdão. Eu disse que acabei de fazer. Você vai encontrar algum lugar. Vai encontrar um lugar que permita que você viva em sua amargura. E eu sei que eu não quero dizer, ok. Deixe-me apenas deixar-me continuar essa história. Nem parecia real para mim quando eu li sobre um pastor. Eu estava pensando sobre nossos amigos da Coreia que estão aqui em Seul. A história que eu li em 1948, que aconteceu no paralelo 38. Era 1948. A cidade era Suncheon, perto do paralelo 38. E um grupo de comunistas chegou e tomou uma cidade, executando os 2 filhos de um pastor, Matthew e John, executados bem na frente da família. Eles morreram como mártires, pedindo aos seus perseguidores que tivessem fé em Jesus. 2 adolescentes vão e servem a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. E eles atiraram nos 2 meninos na cabeça na frente do pastor e sua família. Mais tarde, quando os comunistas foram expulsos, Chi-Sung, um jovem da aldeia, foi identificado como o homem que disparou os tiros assassinos na cabeça do filho do pastor e os matou. Chi-Sung foi condenado e sentenciado a ser executado. E aqui está. Isso é apenas falar sobre imitar a Deus. O pastor pediu no tribunal que as acusações fossem retiradas e que o menino fosse libertado como seu filho adotivo. Estou lendo isso e penso, isso não é verdade. Isso é ridículo. Você está pedindo que o homem que matou seu filho agora faça parte de sua família. Isso parece uma história familiar. O pai pediu às pessoas que mataram seu filho para, de forma surpreendente, fazerem parte de sua família. Rapaz, vocês simplesmente não estão entendendo. O pai pediu. O pai está pedindo ao garoto que assassinou seu filho para ser seu filho agora. Ouçam isso. O pai está, de maneira surpreendente, pedindo ao garoto que, de maneira inesperada, assassinou seu filho para ser seu filho.
A filha de 13 anos, Rachel, irmã do menino, testemunhou em apoio ao pedido do pai, e o tribunal concordou em entregar Chae-sung à família, o mesmo jovem que assassinou os filhos apenas alguns meses antes. Ele foi adotado. Ele veio como filho adotivo desse pastor. E então diz que ele se tornou um crente. E é isso que a história diz. Será que ele tinha alguma escolha? Porque como você pode não se tornar um crente quando recebe esse tipo de perdão? Aqui está, minha gente. Assim como Deus perdoou você. Eu nunca vi ninguém imitar dessa maneira previamente. Aqui vem, sou perdoado para ser um perdoador. Sou perdoado para ser um perdoador. Volte ao primeiro slide, porque eles são muito lentos com seus telefones aqui na igreja. Eu sou perdoado para poder perdoar os outros. Número 2. Eu sou perdoado para ser um verdadeiro imitador de Deus. Há outro a caminho, portanto, continuem assim. Peguem o telefone, continuem assim. E número 3. Estou perdoado para perdoar como Deus. É assim que se chama. Sua razão para perdoar não é porque a pessoa é perdoável ou a ofensa é perdoável. Você deve perdoar porque foi perdoado. Aqui vai. O perdão, que é um ato de grande importância e significado, não é apenas para nós, mas tem que vir de onde? Deixe-me dizer novamente. O perdão não é apenas para nós. Perdão, você foi perdoado para que ele possa passar por nós. Você sabe por que há tantos relacionamentos ruins entre pessoas? Porque eles têm um relacionamento ruim com Deus. Ouça, se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Isso significa que se você tiver um relacionamento ruim com Deus, terá um relacionamento ruim com as pessoas. Alguns de vocês continuam pensando, eu vou fazer este casamento funcionar. Será minha terceira vez, mas 3 é um charme. Eu vou conseguir este. Sabe por que não funciona? Porque você não tem um bom relacionamento com Deus. Não precisa encontrar um homem. Precisa encontrar o homem. Precisa encontrar Deus hoje. Por que os homens fizeram isso comigo? Por que tudo isso está acontecendo? Por que não consigo me dar bem com todas essas pessoas? Tenha um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que eu lhe darei o ingrediente de como lidar com a ofensa. E quando as pessoas o ofendem, porque se elas não quiserem se desculpar, então você as perdoa, assim como Deus. E você vai impedir que uma terceira pessoa entre em seu casamento e diga, Satanás, eu já fui a Deus. Eu perdoei e fui perdoado. A porta está fechada aqui, Satanás. Você não pode entrar em minha casa, nem mesmo em meu casamento. Não pode entrar e fazer isso agora. E alguns de vocês estão sentados aqui. Ouçam-me online. Ouçam-me, Porto Rico. Sim, estou falando com seu pessoal em Porto Rico agora mesmo. Ouça, Porto Rico. Quero que você me ouça por um segundo. Escutem. E alguns de vocês estão se corroendo por dentro porque estão esperando que alguém apareça e peça desculpas. E não é aí que está a liberdade. A liberdade não é a pessoa que vem até você. A liberdade não é a pessoa finalmente descobrir isso. A liberdade é que fui perdoado, portanto vou perdoar da mesma forma que Deus me perdoou. E se isso significar que eles nunca mais voltarão para mim, tudo bem. Vou imitar Deus. Fui perdoado, portanto posso perdoar. Aleluia. Sabe uma coisa? Vou dizer isso assim. Quero que você me ouça agora. Fiquem comigo. Este é o verdadeiro final. É isso. Eu terminei. Eu realmente terminei. Esta série de visão bíblica do mundo está realmente me esgotando muito. Mas acabei de pedir a Deus que me mantivesse vivo por 26 cartas. Eu lhe disse isso. Ele disse, só quero ficar vivo por 26 letras. Vou pedir isso hoje. Para alguns de vocês, isso foi uma revelação, pois estavam esperando por uma pessoa dessa forma em sua casa, em sua família, em outra igreja. Alguns de vocês estão aqui porque têm se escondido de outra igreja. Você foi pego. Não sabia que eles sabiam, sabemos. Ouçam.
Varanda, andar principal, anexo. Aqueles que estão assistindo online, quero que ouçam. Espanha, França, ouçam. Este é um dia para soltar as sementes. Alguns de vocês têm se agarrado a isso há muito tempo, e isso está matando vocês, e vocês estão matando outras pessoas. Hoje é um dia de liberdade. Você está tocando isso, Soren? É isso que você está tocando? Sim, vai dar, toque isso. Se você está aqui, e eu sou o coro, estou falando para vocês, deste palco. Ouçam, não me importo se todos vocês descerem. Não me importo, podemos cantar a capela, não precisamos, não importa. Este é um dia de desapego. Vamos nos desapegar hoje. Porque alguns de vocês pensaram que tinham de esperar pela pessoa. Mas não é isso que precisam fazer. Você vai, Deus. Você me pediu para perdoar assim como você. Assim como o Senhor. Deus, como faço? É o perdão do Calvário. Hoje foi um dia de revelação. Por isso estou dizendo agora mesmo. Se este for um dia de libertação, esses punhos e mãos vão ser levantadas. Como sei que ainda estou me segurando? Assim que lhe derem esse nome, é o que aconteceu comigo quando ouvi a voz online. Eu queria ir. Deus vai. Não. 70 vezes 7. 490 vezes. Continue dizendo, Deus, eu perdoo. Deus, eu perdoo. Deus, eu perdoo. Eu já perdoei. Eu já perdoei. E hoje vai ser um dia de deixar pra lá. Se for o seu caso, Pastor Tim, eu estava esperando minha resposta dessa forma. A resposta foi por aqui. Foi por aqui. Varanda, andar principal. Este é um momento de liberação e revelação. Se você pensa, hoje é o dia, eu escolho o perdão, saia do seu lugar agora mesmo. Subam até aqui. Vamos orar e fazer disso um momento final. Rapidamente. Varanda, saiam de seus assentos. Vocês, venham até aqui o mais rápido possível. Este é um dia de libertação. Vamos deixar de lado todas as ofensas, tudo o que está acontecendo em relação a casamentos, religião, pastor, igreja, seja o que for. Balcão, quero que você desça. Se for você, anexo, faça. Aqueles que estão assistindo online, chegaremos até vocês em 1 segundo. Vamos lá. Quero que nos preparemos para cantar isso. Vamos lá. Levantem suas mãos quando vierem acontecer. Você vai abrir as mãos, porque este é um dia de deixar para lá. Quando começamos a pronunciar o perdão e que Deus agora está no comando. Vamos lá. Aqueles que estão online de toda a cidade de Nova York e todo o país. Conversei com alguns de vocês esta semana, de Ohio, Delaware e de todo o país, que estão conosco e com os que estão aqui. Quero que levantem as mãos, não levantem os punhos, levantem as mãos também. E quero que comecemos a declarar a oração de Corey ten Boom, que era simplesmente esta. Pai, perdoe-me, perdoe-me. Pai, pela incapacidade de perdoar. Perdoe-me, Pai, pela incapacidade de perdoar. Vamos lá, deixe que o poder de Deus venha sobre seu casamento, sobre seus filhos. Vamos lá, filhos, sobre seus pais. Talvez por causa do que hoje se chama de mágoa da igreja. Seja o que for que isso pareça. Pai, neste momento oramos por perdão agora mesmo. Perdão agora mesmo. Nós o declaramos sobre as famílias. Dizemos que onde Satanás tiver entrado, onde houver um ponto de apoio, quebre esse ponto de apoio agora mesmo em nome de Jesus. Quebre a base que se instalou. Conversas durante refeições, desafiando as pessoas. O gatilho acontece, um interruptor é acionado e começamos a trazer o passado à tona. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos liberdade completa, verdadeira e total autonomia hoje. Ó Deus, para cada pessoa que está aqui hoje, levantamos nossas mãos e dizemos, assim como Deus nos perdoou, nós perdoaremos os outros. Perdoaremos completa, rápida e seguramente. Não colocaremos as pessoas em liberdade condicional, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a lembrança e a atenção ao que foi feito por nós, declaramos o perdão às pessoas hoje. Declaramos o perdão para as pessoas hoje. Declaramos o perdão em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos, levante as mãos agora mesmo e diga, Deus, não vou mais ficar preso. Não mais cativeiro, mas liberdade em nome de Jesus. Não importa o que tenham postado, mentido sobre nós, dito, o que tenham tweetado, nós dizemos, Deus, você está no comando agora. Não importa o que tenham dito a outro colega de trabalho, na universidade ou dito a alguém no dormitório, dizemos que hoje temos liberdade. Hoje temos liberdade. Assim como Deus nos perdoou, nós o declaramos hoje. Não precisamos que eles se arrependam. Não precisamos que eles se desculpem. Se o fizerem, será a cereja do bolo. Mas se não o fizerem, assim como o perdão do Calvário dizemos, Pai, perdoe-os agora mesmo. Perdoe-os. Agora olhe para mim. Varanda, andar principal, anexo, online.
quero dizer uma das coisas mais importantes que poderão ouvir hoje. Nada é pior do que entrar em uma sala e ver que há um elefante na sala que as pessoas não abordaram. Você já fez isso antes? Você entra em uma sala e diz: estou sentindo isso. Eu sinto como se não tivesse sido, como se houvesse um pedido de desculpas, mas ninguém está dizendo nada. Quantos já sentiram isso antes? Você está realmente pensando: alguém deveria dizer algo, então eu vou dizer. Ouça. Alguns de vocês estão aqui na casa de Deus hoje, mas nunca pediram desculpas a Deus anteriormente. E então você acha que, por estar aqui cantando e tudo mais, tudo está legal e tudo está junto. Mas você nunca teve um relacionamento com Deus hoje. Há um elefante na sala. Você precisa nascer de novo. Você precisa mudar sua vida hoje. Esse é o elefante na sala. Porque alguns de vocês estão pensando: ah, isso é bom. Eu gosto desta igreja. É minha. Gosto dessa música quando o coral canta, daquele baterista que bate forte. Isso não significa nada. Não significa nada. Há um elefante na sala. Nada disso significa nada se você não estiver certo dessa forma. Você precisa acertar isso com Deus. Você precisa acertar as coisas com Deus. É por isso que as coisas estão piorando. Alguns de vocês estão pensando: por que todo relacionamento termina assim? Aqui uma pergunta. Deus foi ofendido pelo nosso pecado. Alguns apareceram hoje sem lidar com a ofensa, mas hoje lidamos com isso. A boa notícia. Isaías 43. Eu mesmo. Isaías 43. Mesmo eu, sou aquele que apagarei completamente toda a transgressão cometida por você e não me lembrarei mais dela, jamais. Ele pode perdoá-lo hoje, mas você tem que pedir a ele. Ouça, ele lhe enviou a carta. Você precisa confirmar a sua presença. Você precisa abrir a carta. Você precisa abri-la e dizer: Deus, se você está dizendo que posso ser perdoado dos meus pecados, então quero isso hoje. Quero que minha vida mude. Eu quero. Esse é o relacionamento que Jesus chamou de nascer de novo. E esse relacionamento pode acontecer agora mesmo. Cada cabeça erguida, cada olho olhando ao redor. Faça isso em casa, você é o único lá, mas eu quero que você ouça. Se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu não tenho esse relacionamento com Deus. Nunca nasci de novo antes. Mas hoje quero mudar minha vida. Quero ser perdoado por Deus. Para ser um perdoador, preciso ser perdoado. E se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, quero ter esse relacionamento com Deus. Quero ser perdoado de meus pecados e nascer de novo. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar neste mundo, Pastor Tim, ao fazer a oração de novo nascimento, ao fazer a oração que permite Deus me mudar de dentro para fora, a igreja não me mudar. Só Deus pode me mudar hoje. Você precisa do perdão dele, pois ele foi ofendido. E se você está aqui hoje e diz: eu quero esse perdão, eu quero nascer de novo. Se esse é você hoje, eu quero começar de novo em um relacionamento. Levante sua mão. Levante o mais alto que puder. Quero ver todas as mãos levantadas lá atrás, ali, bem aqui. Peguei você aqui. Varanda, levantem as mãos até o canto. Deixe-me apenas dizer isso para você que está levantando a mão no canto. Quando oro no santuário, essa é a primeira fileira para a qual vou. Eu sempre digo: Deus, me dê pessoas naquela fileira. Estou muito feliz por você ter levantado a mão ali, na varanda. Podemos orar isso juntos com aqueles online? Ore isso conosco. Diga: querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz, você verdadeiramente levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e você morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos lá, diga comigo em voz alta agora: Deus é meu Pai. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudador. A Bíblia é meu guia. E o céu é o meu lar. Em o nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia.